Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olá, gente, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui estamos para meditar, para compreender, para aprender e para glorificar a Deus através das nossas vidas, com o intuito de que venhamos ser luzes, luzeiro, neste mundo de trevas que estamos vivendo, uma vez que o Senhor nos chamou, diz a Bíblia, das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que venhamos brilhar, a fim de que venhamos estruturar outras pessoas, quando assim nos colocamos à disposição desse Deus, como Isaías, ele se colocou dizendo: Pai, se o Senhor não tem a quem enviar, envia-me a mim. Olha que coisa, se o Senhor não tem a quem enviar, envia-me a mim, eis-me aqui, com outras palavras, conta comigo, estou aqui, Pai. Então, quando você passa a se colocar à disposição desse Deus, que é extraordinário, que é maravilhoso, que é misericordioso, ele vem então para nos capacitar para a sua obra, para nos capacitar além do que pensamos, além do que imaginamos. Ele passa a nos estruturar para que venhamos ser sobrenaturais em meio ao mundo de naturalidade, um mundo em que está focado apenas naquilo que vê e não naquilo que os olhos não veem, naquilo que aos olhos humanos parece loucura. É aí onde entra a fé, é aí onde entra Deus, é aí onde entra a nossa convicção, a nossa comunhão para com este Deus. E quando assim passamos a fazer toda a diferença no mundo em que estamos vivendo, uma vez que passamos a compreender que estamos nesse mundo só de passagem, estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. O Senhor tem nos dado e nos prometido um lugar chamado a Nova Jerusalém, um lugar em que Ele preparou para os seus escolhidos, e andarão de branco, pois são dignos. A Bíblia fala aqui no livro de Hebreus 6 sobre, aqui pela Ferreira de Almeida, a atualizada, estou lendo aqui, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, isso. Olha o que diz, pela Ferreira de Almeida atualizada e revista, exortação ao progresso na fé. Então, o Senhor vem exortando para que a igreja, para que o povo, para que toda a instituição, ela venha progredir na fé. Deus, ele espera esse progresso, não regredirmos, mas progredirmos na fé. E existe um direcionamento muito forte para a igreja nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. É importante que você se atenta para isso, se atenta para esse avivamento, para esse movimento que em todo o mundo está acontecendo, para que a igreja num todo, não é denominação, mas a igreja num todo, ela possa estar vivendo esse avivamento que o Senhor está trazendo, abrindo os olhos da igreja nos últimos dias, para que se movimente de uma outra maneira que venha se movimentando, com o intuito de levar a igreja a esse progresso. Então no capítulo 6 ele diz assim, olha, por isso, pondo de parte o princípio elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, o que a palavra de Deus vem mostrando claramente, que esses princípios elementares, da doutrina de Cristo, ou seja, tudo aquilo que aprendemos, no começo, quando chegamos na igreja, a Bíblia fala que Ele quer nos fazer receber algo novo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, ou seja, Deus tem algo, ou seja, mais elevado para nos entregar. Aí ele fala, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e ensino de batismo, de imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então isso são coisas que Deus vai permitindo ao longo
dos anos dentro da igreja, mas não voltarmos todas as vezes a estarmos trazendo o mesmo fundamento que outra vez nós trouxemos. O que isso ele quer mostrar? Que nós temos que evoluir, que crescer, que sair um pouco daquilo que é o princípio, que é o começo. Às vezes, nós observamos que a igreja ela não está evoluindo. A igreja ela continua com as mesmas pregações, falando-se do princípio, falando do básico de Cristo, falando do batismo, falando sobre obras da carne, sobre a fé que precisa haver em Deus, sobre imposição da mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. E Deus está dizendo que se isso nós vamos fazer se Deus permitir, em certas ocasiões. Porque o que ele quer mostrar aqui é a igreja, é o progresso na fé. É a igreja partindo para um outro nível. Não sei se você me entende e o que Deus está querendo falar aqui. E pela King James ele ainda fala com mais específico, né? Diz assim, a mesma palavra, né, Hebreus 6, mas pela King James no versículo 1. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos, olha só, os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Olha que interessante. Pela King James ainda é mais claro, porque quando nós voltamos sempre, ou começamos ali, sabe, dos princípios, daquilo que é o básico, então nós não conseguimos levar a igreja a uma maturidade que deveria levar. Ou seja, as pessoas sempre ouvem falar da mesma coisa, sempre fala do batismo. É como você falar da salvação. Uma coisa é você falar da salvação, outra coisa é ensinar a salvação, os pontos, a comunhão, o crescimento, como chegar a alcançar esse nível. Tudo isso vem de um outro ensino, já não é o princípio. Saiba que existe o começo, o meio e o fim. Então, nós temos que buscar sair daquilo que é o básico e passar por um alimento mais sólido. Aí ele fala, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente, olha aí, o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução acerca de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante. E se Deus o permitir, faremos isso. Ou seja, Deus quer que nós vamos avante, que prossigamos para um outro nível, para uma outra etapa. A igreja precisa crescer, a igreja precisa evoluir, o povo precisa evoluir. E nós observamos muitas das vezes o quanto as pessoas estão rasas. E ele vem continuando aqui, pela King James ainda, falando, né? Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, muitos que um dia foram iluminados experimentaram dons de cura, dons de expelir demônios, dons de profecia, dons de revelação, de sonhos, enfim, dons. E se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Veja que quando você está em um nível, você então volta a cair, né? No caso aqui, quando ele fala apostataram da fé, pela Ferreira de Almeida, ela está se falando caíram na fé, ou seja, se afastaram da luz, voltaram a comer, né? Como a Bíblia fala, do vômito. É como aquele cachorro que vomita e come do seu próprio vômito. É como a porca, né? Que você lava e ela volta de novo para o lamaçal. Ela não dá o valor. É como a Bíblia fala, lançar pérola, né? Aos cães. É como fala, se você lava uma porquinha e põe nela um colar de pérolas, ela vai e volta de novo para o lamaçal. Porque a natureza dela não mudou. A natureza dela ainda é de porco, a natureza dela ainda é de carne. Por isso, quando você, uma vez provando aquilo que é o Espírito, você e volta para a carne,
A Bíblia fala que é como se você estivesse crucificando novamente, outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Olha que coisa séria. Quando você prova das coisas celestiais e acaba escolhendo as coisas da carne, porque são escolhas que nós fazemos. Eu mesmo tenho um voto com meu Deus que o dia que Deus vê que eu vou cair, que eu vou voltar à vida errada que um dia eu vivi, drogas, prostituição, umbanda, candomblé, que um dia eu vivi, armas que eu andava, uma vida totalmente perdida que um dia eu vivi. E minha família sabe disso, coisas que muitos nem sabem também do que eu vivi, do que eu passei. Suicídio que eu tentei várias vezes. E eu falo para Deus, Senhor, se for para um dia eu voltar para a vida que um dia o Senhor me tirou, então é melhor que o Senhor tire a minha vida antes. Eu tenho esse voto com Deus. O dia que Ele vê que eu vou sair da presença dEle, então que Ele me tire a vida e me leve para a glória, para que eu não venha comer o vômito, voltar a comer o vômito novamente, voltar a lama que um dia o Senhor me tirou, me resgatou. Então é importante que você venha ter essa comunhão com Deus e essa sinceridade, para que você venha perceber que esse caminho não tem mais volta, meu irmão. Falei para as pessoas que esse avião ele só tem ida, não tem mais volta. Esse trem só tem a passagem de ida, não tem mais de volta. Quando você se volta para Cristo, então você passa a ser alcançado por Ele todos os dias. Você passa a ser tratado por Deus todos os dias. Um dia eu falei isso, né? Quando Deus tem um propósito na nossa vida. Eu lembro uma vez que até comentei na igreja que o meu pai, já falecido, ele havia se desviado da igreja e ele foi para Goiânia. Ele morava em Brasília, foi em Goiânia e acabou se envolvendo com uma mulher, uma prostituta, né? Ele estava já naquele tempo, naquele momento já ia trair minha mãe e ele estava desviado da igreja. Ele contava que quando ele chegou no motel que ele ligou a televisão junto com aquela garota de programa. Quando ele ligou a televisão, adivinha quem ele viu na televisão? O filho, eu, falando sobre casamento, falando sobre amor, sobre família. E veja como Deus ele trabalha. Naquele momento, ele chorou, ele deixou aquela menina. Ele conta que não teve como fazer nada ali, chorou, foi para casa, confessou para minha mãe, se humilhou, se arrependeu. E ali fizeram as pazes, enfim, foi um momento muito difícil na nossa família. Mas houve ali o perdão da minha mãe, e ali houve o perdão de toda a família quando ele confessou essa situação. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando Deus tem um projeto na sua vida, meu irmão, até quando você vai querer pecar, Deus te traz de volta. Até quando você vai pensar em sair da presença dele, ele cria uma situação para trazer você de volta. Sabe por quê? Porque você é escolhido de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Ele não vai deixar que você se perca. Ele não vai deixar que você se frustre. Ele não vai deixar que você volte para as trevas, uma vez que ele te iluminou, uma vez que ele te escolheu. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Eu quero orar por você e pedir a Deus pela sua vida. Feche os seus olhos. É momento de oração. Pai, obrigado por essa palavra, direciona. O Senhor fala sobre o progresso na fé. Meu Pai, há muitos que talvez ainda estão no princípio, têm anos de igreja, mas às vezes o alimento que recebem é um alimento tão frágil, é um alimento tão fraco, que não a sustenta. Eu peço, Deus, que cada palavra que chegue ao coração desses que me ouvem, Deus, venha nutri-los, venha fazê-los crescer, venha fazê-los alcançar um outro nível de maturidade. Senhor, em nome de Jesus, faz o teu povo te conhecer a fundo. Como Jó dizia, te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E é isso que nós queremos para a tua igreja nos últimos dias, Pai. É isso que o Senhor quer implantar, levar as pessoas a não ficarem mais focadas, meu Deus, naquilo que é o princípio. O Senhor quer levar elas para um final,
O Senhor quer levar elas para um outro degrau, levar a tua igreja a evoluir, a ter diálogo contigo, a ter vida contigo, a ter intimidade com o Senhor, Pai. Faça isso. Senhor, eu oro por aqueles que estão fracos na fé, desanimados. Fortalece, Deus, da vida. Nós lhe pedimos isso e determinamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Fortalece o teu povo, cura, sara, transforma. É o que nós lhe pedimos e determinamos, ó Deus, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o se crê, diga amém, diga glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, toma posse dessa palavra, se fortalece em Cristo, pois certamente Ele tem preparado coisas extraordinárias para você. Como um dia nós pregamos, Ele diz para Josué, avisa o povo, Josué, prepara-se, santificai-vos, para que amanhã eu faça maravilhas no meio de vós. Glória a Deus, toma posse dessa palavra. Deus quer que você se santifique, que você cresça, que você chegue a um outro nível, para que maravilhas Ele possa fazer. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a todos e até amanhã.